Oi, eu já vou começar esse vídeo pedindo desculpas, porque eu não sei nem bem por onde começar, mas eu vou primeiro me apresentar, apesar de achar que a maioria de vocês já me conhece, sabe um pouco da minha história, mas como eu não sei a repercussão que isso vai tomar, eu acho importante que todos saibam quem eu sou. Meu nome é Juliana, eu tenho 33 anos, eu empreendo desde os meus 17 anos, eu tenho uma loja de roupas, junto com meu ex-marido e sócio. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 17 anos também, e eu queria muito, apesar da dificuldade, conseguir explicar para quem de alguma forma torce por mim, se deu ao trabalho de me enviar uma mensagem em forma de abraço. Antes de tudo, eu já queria agradecer. Todas as mensagens foram muito importantes para mim, para me manterem de pé, para me darem força, coragem, para hoje conseguir expor a ponta desse iceberg, porque eu sei que mesmo falando aqui durante muito tempo, e mesmo que esse vídeo fique extenso, eu não vou conseguir falar nem 1/10 do que eu vivi. Primeira coisa de tudo é o porquê de eu ter saído do Brasil. Eu, infelizmente, temo pela minha vida, tenho muito medo do que pode acontecer. Eu vivi um relacionamento extremamente abusivo durante muitos anos, apesar de ser completamente contrário do que vocês viam nas redes sociais e do que eu mostrava. E até eu mesma demorei a entender as nuances do que é um relacionamento abusivo, do que é uma violência doméstica. Na minha cabeça, eu achava que eu vivia episódios isolados e extremamente pontuais. O que definitivamente não foi. Porque nesses quase 16 anos juntos, isso aconteceu pelo menos uma centena de vezes. Eu achava que uma mulher só era agredida se ela levasse um soco no rosto, se ela fosse espancada ao ponto de ter que ser socorrida no hospital. Eu não conseguia enxergar, por exemplo, que o fato do meu ex-marido jogar um celular no meu rosto, que por muita sorte não me atingiu, isso já era uma violência. O meu ex-marido, num excesso de fúria, arremessar objetos dentro de casa, já era uma violência. O meu ex-marido quebrar o meu escritório enquanto a minha loja estava aberta, em pleno funcionamento, no mês de maior fluxo do comércio, que foi em dezembro do ano passado, já era uma violência extrema. Todos os meus colaboradores ouviram o que aconteceu. Eu vou, inclusive, deixar o vídeo aqui de como ficou a porta da minha sala. Além da violência, existia a intimidação. A violência psicológica de me fazer acreditar que ninguém jamais acreditaria em mim. De que eu estava sozinha, de que ninguém se envolveria nessa briga e de que ele estava acima de qualquer tentativa minha de talvez me defender. E eu não falo sobre me defender fisicamente, me defender saindo disso. Eu me sentia completamente presa e acuada. E quem estava ao nosso redor corroborava com isso. Porque na situação do celular, por exemplo, um amigo nosso em comum, que é, inclusive, advogado, que conhece sobre leis, me convenceu de que não era para eu fazer um boletim de ocorrência, nem nada do tipo, que isso acontece, que isso é comum, que não ia acontecer, enfim. Em outros momentos que eu fui empurrada dentro da loja, dentro de casa, quem convivia sempre falava, não, deixa, ele faz um café da manhã para você, ele te dá rosas, como se essa troca fosse equilibrada. E eu me senti, inclusive, culpada por isso. No episódio que aconteceu na loja, em dezembro do ano passado, foi algo que me marcou profundamente, porque hoje eu vejo que eu corroborei. Além dos meus colaboradores, clientes ouviram o que estava acontecendo. Clientes ouviram os chutes,
os socos na porta. E a gerente da minha loja, que é inclusive uma familiar do meu ex-esposo, disse que nós estávamos tendo uma obra. E eu só pensava que eu não queria passar a vergonha de, depois de tantos anos trabalhando, depois de tantos anos me dedicando, eu não queria que uma viatura da polícia chegasse na minha loja e o levasse preso. Essa nunca foi a minha intenção. Tanto que eu aguentei, calada, sem falar pra ninguém, todos os outros episódios de intimidação, de violência. E nesse dia, desculpem. Eu só desci as escadas, cumprimentei, com a simpatia que eu podia naquele momento, as clientes que estavam na loja, e corroborei com a mentira que estava sendo contada, de que a gente estava com uma obra no primeiro andar. A obra era o meu escritório sendo quebrado e eu sendo intimidada. Eu saí a pé, orando a Deus que me desse conforto para acreditar que isso ia passar, que ia ser só mais um dia como tantos outros que já tinham passado. Porque isso acontece desde o início do meu namoro, do meu relacionamento. E eu me peguei muitas vezes me auto-questionando do porquê eu me mantive nessa relação e me culpando por isso. Mas eu sempre acreditava que se eu procurasse uma igreja, isso iria se resolver. Se eu procurasse um psicólogo, isso iria se resolver. Eu sempre fui levada a acreditar que a culpa não era dele e que existiriam formas disso se resolver. O que não aconteceu. Com 4 dias em que eu estava operada de uma cirurgia de grande porte, eu fui chacoalhada. Toda costurada. Na frente da minha colaboradora que trabalhava comigo há anos na minha casa. E eu pedi pra ela só assim: pega um dinheirinho que eu tenho na minha bolsa. Eu lembro como hoje. Eu tinha R$235. Exatamente. Pega esse dinheiro e guarda. Porque se de alguma forma ele me ameaçar minha integridade física sem que eu possa me defender, você pede um Uber e me ajuda a fugir. E foi muito triste pra mim viver isso durante muitos anos. E não reconhecer é o que é pior. Porque assim, eu sou uma pessoa instruída. Eu teria como recomeçar. Eu teria como fugir, como eu fiz agora. Mas eu não tinha forças. Eu adoeci ao ponto de acreditar que não haveria nada que pudesse me salvar. Nada. E eu tô falando pra vocês só da violência doméstica. Mas agora eu vou passar pra uma outra parte, que me fazia ainda mais refém de tudo que eu vivia, que é a violência patrimonial. Que hoje é o que mais me amedronta. Porque envolve uma teia de outras pessoas. Pessoas das quais eu sei quem são. E talvez pessoas que eu não faça nem ideia de quem sejam. Eu nunca pude ter acesso a nenhuma conta bancária. Olá, queridos, bom dia. Vocês poderiam me enviar a parcial de vendas deste mês? Queria também ter uma noção do caixa nas contas, como tínhamos no início da nossa parceria. Segue abaixo. Enviei uma referência, só uma referência do que vocês nos enviavam. Porque aqui é muito claro, dá pra ver, que era possível ver quanto eu tenho em caixa hoje. Saldo de conta. Porque apesar das contas serem no meu nome, eu não tenho acesso a elas. Eu precisei de dinheiro essa semana pra comprar pão e não tinha. Então assim, talvez seja o básico pra vocês numa sociedade normal, que na minha não é. Então é por isso que eu fui extremamente clara sobre o que eu queria. E creio eu, se fosse comigo, se eu estivesse desse outro lado, fazendo esse outro papel, se o Igor tinha acesso, era só ele enviar. Eu nunca pude ter acesso a um Pix. Eu tive cartão de crédito durante cerca de 7 ou 8 meses. Porque ele foi obrigado a cadastrar o cartão de crédito no meu celular para dar acesso à sala VIP numa viagem internacional que um casal estava fazendo conosco.
Mas antes da minha cirurgia, esse cartão de crédito foi cancelado. E hoje, eu também entendo que essa talvez foi uma forma de controle, porque eu não tinha condições de me levantar nem da cama. Eu não tinha como pedir um iFood, eu não tinha como... Não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Como eu falei, eu tinha R$235 só. Eu não podia pedir um remédio na farmácia. Eu não podia nada. Eu não tinha autonomia. Eu posso falar as centenas de vezes que a minha colaboradora da minha casa comprava pão para eu tomar café com ela de manhã. Porque eu não tinha acesso a dinheiro. É muito humilhante ter que expor isso. É muito vergonhoso ter que mostrar esse recorte da minha vida. Porque o recorte da minha vida que eu sempre fiz questão de mostrar era do quanto eu trabalhava, do quanto eu sou batalhadora, da quantidade de coisas, materiais mesmo, que eu conquistei, mas que eu não tinha acesso. Eu nunca pude ter acesso. Se eu comprasse um apartamento, eu não podia ter acesso a saber quanto ele custou, que andar ele era, qual era o número do apartamento. E muitas pessoas corroboraram com isso. E elas sabem disso. Eu tinha uma empresa para gerir o financeiro da minha empresa. Era terceirizado. A Lotus, ela foi só minha até junho de 2023. Apesar do Igor estar comigo desde o início da empresa. Mas todas as vezes que eu buscava qualquer tipo de informação relacionada ao financeiro da minha empresa, me era negado. Eu era humilhada. Eu não tenho palavras para definir a vergonha que eu sinto. Não só de ter passado por tudo isso, mas de sentir a frustração. Porque eu achava que, passando por tudo isso, chegaria um momento em que, milagrosamente, Deus olharia para mim e diria: não, filha, acabou. Milagrosamente, agora tudo vai mudar. Era isso que eu acreditava. Eu fui ingênua a esse ponto. A última briga, que foi o que culminou esse meu ato de... Eu não vou falar de coragem, porque foi de desespero. Nós discutimos, porque eu fui cobrada por um prestador de serviço da loja, porque como a parte financeira não era da minha ossada e eu não tinha qualquer acesso, nenhuma autonomia para resolver, nem para pagar uma conta, nem para nada. Quem me atendia em salão de beleza sabe disso. Às vezes chegava a ser cômico e eu acreditava que isso era um cuidado comigo, era um carinho. Ah, Igor, eu vou fazer a unha. Fica esperto aí, porque quando eu acabar, eu preciso que você faça o Pix. E às vezes ele não atendia por algum motivo, eu ficava desesperada, ficava esperando ele me atender para eu poder pagar o serviço e poder ir embora. Já fiquei na rua sem combustível, só pra vocês terem uma noção. E sem nenhum dinheiro para colocar combustível. A última briga foi porque um prestador de serviço cobrou pelo serviço que ele havia prestado e que ele já estava tentando entrar em contato com meu ex-marido há cerca de um mês, que coincidentemente foi no período em que eu estava operada, mas nada impedia que ele respondesse, que ele realizasse pagamento, enfim, até porque ele conseguiu manter a vida dele normal durante o meu período pós-cirúrgico, com 17 dias, inclusive. Vocês são prova viva de que eu voltei a trabalhar. E ao ser cobrada, eu fiquei extremamente envergonhada e chateada, porque isso não era um episódio isolado, isso acontecia com frequência. Várias colaboradoras falavam: não vou trabalhar porque não recebia passagem de ônibus, e não existia motivo, porque nosso caixa na loja era saudável. Então não era feito porque ele não queria fazer. E ele me instigou numa briga nesse dia e eu pedi: pelo amor de Deus, me deixa em paz. Eu tô operada. Tem 30 dias só da minha cirurgia. Eu sabia muito bem o que eu tinha vivido há pouco tempo, no meu 4º dia de operada, que eu fui chacoalhada em cima da cama. Eu não queria viver isso de novo. E ele insistiu, até que eu perdesse a paciência. E quando eu perdi a paciência e gritei, ele pegou o celular, começou a me filmar
e afirmou: